Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita luz, de infinita misericórdia. Permita, Senhor, que a luz do seu amor recaia sobre todos nós, nos fortalecendo, Senhor, nos trazendo a paz, nos trazendo a luz do entendimento, a sabedoria, que os espíritos bondosos, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, possam nos instruir, nos amparar e nos fortalecer. Que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente, Senhor, agora e para tudo e todo sempre. Que assim seja. Então, vamos estudar que nós ouvimos essa palavra sobre obsessão à subjugação corpórea. Então, é preciso entender o que seja isso. Ação dos obsessores, ação dos inimigos. Será que essa subjugação também não pode vir de vivos? Lógico que os vivos também, se eles tiverem uma irradiação, uma emanação de fluidos muito forte sobre nós, médiuns de efeito físico, eles conseguirão, de alguma forma, criar esse domínio, esse fechamento através dos fluidos sobre a nossa aura espiritual e sobre o nosso perispírito. A subjugação corpórea, vamos colocar como incorporação. Primeiro, nenhum espírito entra no nosso corpo. Nosso corpo, nossa alma está revestida pelo nosso perispírito, nosso corpo físico. Não existe um outro espírito entrar dentro de nós. Para isso acontecer, entre estudos muito mais profundos, é uma subjugação milenar. Milenar. Quando esses espíritos, eles estão ali um grudado no outro milenarmente. Então, essa fusão, ela é muito grande. Mas nós, desses espíritos que aparecem cedo, de tarde, um mês que vem, esses espíritos, por mais que eles tentem, eles não conseguem nos enxertar. Eles estão alheios. Eles nos emitem, irradiam, mas não existe uma fusão diretamente em todo o nosso perispírito, do pretérico e o corpo físico. Quando um espírito, numa incorporação, vamos voltar agora, que ele se aproxima de mim. Será que só vai aparecer no centro? Pode aparecer na minha casa? Pode aparecer em qualquer lugar. Essa teoria que só vai receber o espírito no centro espírito, isso não existe. O espírito pode passar por essa fusão, essa incorporação na rua, na calçada, no mercado, em qualquer lugar. Então, não tem essa teoria preconcebida que o espírito só vai estar no centro espírita. De maneira nenhuma. É o médium que registra em qualquer lugar e em qualquer ambiente que ele adentra e ele registra. O que um médium sente na hora em que um espírito se aproxima-se dele? Se é um espírito bom, ele fica feliz e contente e saudável. Mas se for um espírito mau, um cobrador, um obsessor, um espírito enfermo, caído, canceroso, leproso, aidético, o que vai acontecer? Esse espírito vai tirar a energia do médium rapidamente, de uma hora para outra, esse médium vai sentir cansaço, perda de energia, dá a impressão de uma queda da nossa pressão, nós sentimos um mal-estar, uma falta de visão, de percepção, até no ouvido, no tato, todo o nosso sistema. Os 5 sentidos se perturbam. 5 sentidos se perturbam. Então, por quê? Porque esse espírito, ao trazer aquele fluido mental dele,
ele nos envolve, ele nos envolve. Mas um espírito que ele vem até nós, ele quer ajuda. Primeira posição. E ele só chega porque teu anjo guardião permitiu. Porque se você estiver numa tarefa difícil e complicada, numa viagem, estiver fazendo algo muito sério, seu anjo guardião e a sua equipe de trabalho não vai deixar esse espírito aproximar-se. Mas numa hora em que você está melhor, capaz de observar, você vai registrar. Mas se você estiver num local, no supermercado, no carro, e você sentir algo, você peça à sua equipe de trabalho que o espírito recue. Recue por medida de segurança. Você tem que pedir. Rogo à minha equipe de trabalho que recue esse espírito até o meu horário, seja às 8 da noite, o meu horário da prece, o horário que você designar. Isso pode acontecer com alta precisão. O médium retira esse espírito que está ali naquele horário indevido, mas o médium já registrou para o horário correto em que ele vai socorrer essa entidade. O que é necessário? Dominar o mau espírito. O que é dominar? É essa ordem de comando que eu falei para vocês. Aguarde tal hora, agora não pode, agora eu não vou te atender. E pede o recuo da entidade, o afastamento. Você vai dar uma ordem para o centro espírita. Vamos supor uma reunião de desobsessão, uma reunião qualquer, até familiar, amiga, um grupo fechado. Centro espírita, eu estou falando. Centro espírita, grupo fechado, grupo particular, reuniões familiares, aonde tenha um grupo de assistência. Então, o que vai precisar para ocorrer para esse espírito? Porque se o médium é um doador de energia, ele está trabalhando, buscando energia, trabalhando com seus protetores, trabalhando com as suas bacias, e o espírito perturbado ao lado dele, ele é duplo. Médium incorporado é duplo. É ele e a entidade. Ao mesmo tempo que ele dá uma ordem para as suas equipes de trabalho, ele para e registra o sofrimento, a dor, a raiva, o ódio do espírito. Então, isso que se chama concentrar. Ora sou eu, ora eu percebo a entidade que ali está. Então, o que é um doutrinador, um esclarecedor? É aquele que fala com o espírito. É aquele que faz ele prestar atenção nele. É aquele que desperta nele as sensações que ele está sendo socorrido, que ele está sendo amparado, que ele está sendo ajudado. Tanto o doutrinador quanto o médium faz esse trabalho de mudança fluídica. Porque o que é mais importante na doutrinação? É a mudança fluídica. É você tirar o fluido ruim e colocar o fluido bom. Todos vocês que já entenderam o nosso trabalho nas bacias, esse grande laboratório de mudança fluídica, então nós retiramos esses fluidos densos, pesados, para que o espírito possa compreender. Porque enquanto o espírito estiver envolto naquele fluido dele, ele não escuta, ele não obedece, porque ele não consegue, ele está sonolento, ele está passado, ele está bravo, então ele não sai daquela vibração de ódio, de raiva. Então, quem desintegra o ódio, a raiva, a vingança, a maldade é o médium. Nesse inteirinho em que o médium solve tudo isso, retira deles as suas falanges, coloca nas bacias para a recuperação, o espírito tem um novo alvorecer. Fluidos claros vêm até ele, desperta no espírito dele uma nova visão. Então, é isso que faz um médium
doutrinador, esclarecedor. E se o médium ficar o bendito do médium, vocês não me façam isso, porque isso não pode fazer. O médium fica ali com aquela entidade passiva, fica ali feito um abestalhado, um tonto, parado esperando o doutrinador resolver. Não vai resolver. Não vai resolver. Porque quem resolve a mudança perispiritual é o médium incorporante. Não é o doutrinador. Não é o doutrinador. Então, essa teoria tem que ser estudada, observada e analisada. Quem tem todo o comando do espírito é o médium incorporante. Quem tira o ódio, a raiva, a vingança, a preguiça é o médium. É o médium. E um médium bem orientado, ele retira e doutrina, retira e doutrina. O médium pode fazer tudo isso. Mas ele tem que ter esse conhecimento para receber e doutrinar, receber e doutrinar. Porque o receber é ele observar o espírito, o estado do espírito. Quando ele está na sua consciência, o médium doutrina. Aí ele olha o espírito de novo, vê o quanto que ele melhorou em seu estado fluídico. Então, o médium tem essas duas percepções. O médium é como um médico. Ele analisa o estado do paciente, vê se melhorou, se a febre abaixou, se a dor passou, para ele enviar para uma nova medicação. Então, isso que tem que ser entendido. Quando esse médium que fica lá inútil e nada produz, o coitado do médium, do treinador, tem que pegar aquele espírito e levar na marra. Isso é que é verdade. Aí o bendito do doutrinador chama o espírito, leva o espírito, mas será que esse espírito vai acordar? Ele vai voltar de novo. Vai voltar de novo, vai voltar de novo, vai voltar de novo, vai voltar de novo, 1000 vezes, até que ele seja esclarecido carinhosamente e entendido mental a sua verdadeira situação. Então, isso eu chamo técnica de conhecimento. Técnica é que hoje as nossas casas espíritas trabalham muito pouco a mediunidade. Porque a mediunidade precisa de técnica e de conhecimento para trabalhar com alta precisão. É isso que chama a necessidade do estudo. O que é necessário para que nós façamos um bom trabalho de incorporação? Os fluidos curadores, por meio do magnetismo ou pela própria vontade do médium. Então, o médium incorporante, aquele espírito está doente, morreu de câncer, de lepra, suicida, seja o que for a situação dele, pouco importa. Esse médium vai buscar fluidos curadores, quer no reino vegetal, quer no reino animal, quer no reino dos homens, vai trazer todo esse ectoplasma, as energias de Deus, as energias de Jesus, da equipe médica de Bezerra. O médium pode buscar essas energias aonde ele quiser. E ele também pode doar, porque nós somos doadores. O fluido vital, que nós chamamos de magnetismo, toda essa força vitalizadora, tá? O ectoplasma é fundamental para a recuperação das almas doentes. Então, os espíritos doentes, ele chega perto do médium, ele suga. O que ele suga, que ele me tira? Ele me tira a minha vitalidade. A minha vitalidade. E por isso o médium se recupera imediatamente, recompondo todas as energias cósmicas e transformando novamente em vitalidade. E quando ele não tem essa energia ectoplasmática do reino animal, ele vai buscar. Ele pede essa energia e vem até ele, para ele trabalhar com alta precisão, para ficar sempre cor-de-rosa, bonitinho e saudável.
A gente conhece o médium quando ele não está forte e saudável. É amarelo, esverdeado, o cabelo dele dá tudo em pé, assim, ó. É facinho. Nós, dirigentes, basta olhar para um médium que a gente já sabe se o médium está bom ou está ruim. Por quê? Aquela eletricidade que o espírito chega nele e faz assim no cabelo dele. O cabelo dele fica assim, ó, tá? Então, quando nós estamos espiritados, o cabelo não senta. Não senta. O meu também, de vez em quando, não senta. Então, vocês têm que entender isso. Por quê? Porque aquela eletricidade da entidade, as forças eletromagnéticas do espírito, faz assim no nosso cabelo. Aí você pode passar água, pode passar o que você quiser, brilhantina, que daí um pouquinho ele está para assim. Por quê? Por causa da eletricidade da entidade. Arrepia os pelos, entendeu? Aí os pelos arrepia. Por quê? É a eletricidade, o magnetismo do espírito que ali está. Pode ser bom ou pode ser mal. Se eu fosse um protetor e não me obedecesse, porque eu não sou boazinha, eu chegava assim na cabeça da Jussara e fazia... O cabelo dela ia tudo para cima. Ela ia falar assim, nossa, Araci chegou. Ela já aqui. Por quê? Porque era a única forma dela me ouvir, entendeu? Porque enquanto ela ficasse repestelando, ela não me obedece. Então, se eu fosse um protetor, eu ia fazer isso. Por isso que os protetores arrepiam os médios, porque são tudo mal criados. Enquanto não arrepia, entendeu? Bem arrepiado, esse povo não toma jeito. Quem de vocês não levou um arrepio do protetor que subiu o cabelo para cima? Porque é o único jeito. Porque eu também ia fazer isso. E eu tenho certeza que a Jussara, quando ela morrer, e que ela for protetora de alguém, ela vai fazer isso também. E muitas outras aqui, que aqui estão também, vão arrepiar seus protegidos, porque é o único jeito de fazer esse povo virar gente. Bom, na falta de ajuda do obsediado, na subjugação corpórea, precisa de uma ascendência moral, que é isso que eu falei. O médium tem que ter uma ascendência moral sobre o espírito. Sempre é por isso que nós nos moralizamos, trabalhamos para sermos melhores, mais justos, mais corretos, mais dignos, aprendemos a orar. Não precisamos ser puros, mas nós temos que ser melhor do que o nosso obsessor. Quando a gente não tem essa força moral, nós incorporamos um espírito que tenha, entendeu? Quando vocês não puderem com o espírito e que você não foge nada, você roga para os céus e traga um espírito aquele que chega chegando, entendeu? Chega com a força moral dele e acaba com a festa. Então, o médium tem que ter, enquanto se você pode, tudo bem, você está em aprendizado. O dia que você não pode, você chama quem pode. Funciona desse jeito. O que não pode é o médium pensar que o espírito chega e vai comandar ele, vai dar toda uma pressão sobre ele, ele não tem a saída, que não é isso que pode acontecer. Médium tem que ter saída, tem que ter estudo para tomar atitudes. O espírito, a alma após a morte, pode se manifestar-se aos vivos? Pode. Sempre existiu e sempre vai existir, é eterna essa manifestação dos espíritos. Não poderia demonstrar a sua presença por algum meio? Nós sabemos que os espíritos aparecem pela vidência, pela percepção, todos os meios, batida, pancada, barulho, bate porta, bate janela, derruba bacia. Os espíritos, quando eles querem, né? Vocês já assistiram o Ghost. Quando os espíritos querem aparecer, eles aparecem. Mas tem aqueles benditos médium medrosos, que os espíritos batem na porta, batem ali, e eles não tomam jeito. Aí o barulho continua até que eles resolvem perguntar para o espírito, o que, que você quer, o que, que você precisa? Eu fiquei te devendo da outra vida, o que, que você quer? Você quer ajuda? Você quer amparo? Porque tem muitas obras espíritas e que os espíritos, eles vêm às vezes para pagar. Tem uma historinha de um navio em alto mar que o médium recebeu o espírito lá e o espírito pediu para o médium que pagasse o comandante da nave que ele ficou devendo.
E o comandante sempre pensava, aquele lá morreu e não me pagou, morreu e não me pagou. E essa cobrança mental, ele foi até no médium e pediu para o médium pagar a conta dele. E se ele não pudesse, que falasse para a família dele pagar a conta lá para o comandante, para ele ter paz. Quer dizer, que ele não tinha paz. Não tinha paz porque o comandante cobrava constantemente a dívida dele. Então, nem sempre o espírito que vem sempre perto de nós vem porque é um obsessor. Vem, às vezes, para pedir perdão, vem para pagar uma conta. Médio tem que ser elástico na sua visão. Tem que ser elástico. A cobrador não é só que vem para. Se você ficou devendo R$ 10 para o outro, ele vai vir te cobrar. Ah, senhora, me desculpe que eu fiquei devendo para você R$ 10. Tudo bem, não tem problema de estar desculpado, não há problema. Então, esses ajustes são pequenos, porque a alma sofre com esses pequenos cobranças, minúsculas, vamos dizer assim. Considerações lógicas do espiritismo. Quer saber por que os espíritos se comunicam? Como todas essas coisas, a ignorância da natureza dos espíritos. Os espíritos são almas imortais. Nós somos almas imortais. E dentro da nossa alma imortal, nós temos uma força que nós temos de energias magnéticas e elétricas. Nós atraímos e levamos para fora. Quando nós virarmos estrela, nós vamos ter luminosidade para todo lugar. Mas enquanto a gente não virar estrela, nós ainda estamos atraindo tudo que é coisa, porque nós ainda estamos com essas forças de atração muito mais fortes. Considerações lógicas. É dos meios pelo qual os espíritos podem se manifestar. Há 5 percepções. Pela audição, pela percepção, pela visão, pelos efeitos fluídicos. Nós podemos sentir os espíritos falando conosco no sono de dia. Nós podemos ver como que é a nossa vidência, principalmente nos médiuns noviços. A vidência, ela é lateral. Nós podemos ver o espírito aqui, ó. Se você fizer assim, você não vê mais a entidade. Então, quando você tiver estudo e pesquisa, e que você vê o espírito aqui, ó, bem nessa lateral, você fica quieta, continua olhando para frente e vê aqui, ó, a informação. Ela pode vir em forma de fotografia, de imagem, de pessoas, de colorido, de roupagens, aqui. Só o médium que tem essa evidência perfeita, ela vê naturalmente os espíritos no meio dos vivos entre os mortos. Naturalmente. Ela tem essa condição. Mas nós podemos ver aqui, de olhos abertos. E de olhos fechados, nós vemos aqui. Quando você estiver concentrado, de olhos fechados, você vai ter a vidência aqui. Rápida como um filme. Ela também não fica parada, não. Ela passa. E é isso que o médium pode dizer. Se está num campo, se está numa mata, se está numa estrada, se está num barco, se está num navio, se está no mar, se está nas pedras, se está num poço, se está numa caverna. Por quê? Porque essa é rápida. Então, está numa caverna, está num poço, está num navio, está na praia. Não fica parada a praia. Não fica. Então, o médium tem que entender que essa mensagem ela é rápida da vidência. De olhos fechados, ela é rápida. E você não vai ver 2 vezes. É uma vez só. Uma vez só. Não adianta você falar para o espírito, me mostre de novo, porque ele não vai mostrar. Então, você vai ver. Aí, se você vai ver que está jogado na areia, que tem areia, você vai ver que tem pedra, você vai ver que é um deserto, você vai ver que é mata, você vai ver o avião assim, ó. Você vai ver o avião assim, tum, já passou.
Então, isso que médium tem que aprender. Essa informação é rápida, muito rápida. É você que tem que ter a rapidez do alcance e da avaliação. E isso é conquistado pelo conhecimento. Esta aula que você está recebendo aqui é um conhecimento, onde você poderia levar dias e dias, aulas e aulas, pesquisas e pesquisas, para você trazer esse objetivo aqui de aprendizado. Considerações lógicas. As manifestações não podem ocorrer sem a ação e o desejo e a vontade dos espíritos. Só ocorre a manifestação, a subjugação, as obsessões, tudo que existe sem que os espíritos queiram. Então, o médium tem que entender que se os espíritos vêm até ele, porque existe uma proposta, quer de evidência, quer de percepção, quer de análise. Caso contrário, você nada viria. Não ia perceber nada, não ia sentir nada, porque não é te dado esse direito. Então, toda manifestação, ela é um estudo e um aprendizado para o médium. Os espíritos aparecem sobre a forma humana. Nós estamos aqui no quarto ciclo. Eu gostaria de falar. Então, esses espíritos, que a gente vê falar muito, com aparência de cobra, de lagarto, de animal, espírito, um cara de cobra, lagarto, que a internet está cheia. Você acha que são espíritos superiores? Você acha que espíritos superiores vão deixar de aparecer com aparência humana? Bonitos, para parecer bicho. Então, não caia nessas histórias de bicho. Deixa isso daí para os ignorantes. Deixa para os ignorantes. A internet está cheia de bicho. Cheia de bicho. E acha que esses bichos são espíritos, não sei de onde. Nós estudamos na doutrina que a aparência dos espíritos é humana. Quem que vai aparecer com cara de lagarto, de cobra, de bicho? Almas inferiorizadas. Cedo ou mais tarde, elas darão um bote. Essa aparência de cobra, de bicho, são das almas inferiorizadas. Os espíritos superiores poderão aparecer como guerreiros, nunca como animal, nunca como o reino dos animais. Vai vir aqui trazendo toda essa cara cheia de... Não existe, isso é uma fantasia. Isso é uma aparência de almas inferiorizadas, dominadoras. Dominadoras. Que dominam alguns grupos, algumas pessoas. Mas vocês são espírita. Por gentileza, não me acredita nesses ET extraterrestre com cara de bicho. Esse povo vem daqui pertinho, um pouquinho mais para baixo. Um pouquinho mais para baixo. E põe as máscaras. E aparece aqui os tontos que ficam felizes. Nós estudamos que os espíritos imperfeitos são inteligentes, sábios, ardilosos, pretensiosos, orgulhosos e dominadores. Os espíritos bons são simples, são humildes, têm outra vibração. Então, muito cuidado de ficar ouvindo orientação de cobra, lagartos e lagartixas. Não me caio nessa situação. Observamos. Os que acabaram de deixar a vida acham-se perturbados pelos fluidos ambientais. Então, o espírito que morre, ele acabou de morrer, coitado.
Aí a família começa a brigar por causa de R$ 1, R$ 10, por causa daquilo. E aquela família vira um inferno. Como será que o morto vai ficar dentro daquele inferno daquela família? Hã? Ele vai ficar perturbado, ele vai ficar desequilibrado, ele vai ficar doido, passado da cabeça, desequilibrado. E o povo mais desequilibrado ainda. Então, é importante o ambiente familiar nosso. Nunca deixe cair o fluido ambiental para perturbações. Mesmo que os nossos parentes morrerem, pai, mãe, tio, irmão, mantenha um alto padrão e auxilie o espírito. Auxilia, para que ele não fique na perturbação da família. Se você sabe que a tua família já vai brigar por causa do pé de abacate, me tira o espírito antes dele sentar no pé de abacate, pelo amor de Deus. Porque a família briga por R$ 1, R$ 2, R$ 10, arranca a cabeça do outro. Então, se nós amamos aquele espírito, procure levá-lo para uma colônia espiritual, um parque de evangelização. Agora, se o espírito é inteligente, capaz, ele pode nos ajudar a solucionar aquele problema. As almas superiores da nossa família, elas nos ajudam a divisão da herança sem briga, discórdia ou desuniões. Mas as almas inferiorizadas fazem uma perturbação na divisão de herança sem ideia do que pode advir. Para eles, os espíritos é tudo confuso. Por isso que nós, médios, precisamos, sempre que morrer alguém na nossa família, mantermos a paz, mantermos o equilíbrio, a prece, socorrer as almas e não deixar perturbar. Porque você leva um parente seu para uma colônia espiritual, aí no outro dia tem a reunião com o advogado para decisão de herança. A hora que eles começarem a brigar lá, o bendito do espírito é evocado. E lá volta o coitado do espírito que estava deitado no hospital espiritual para ver aquela bagunça infernal da divisão de herança. Aí você faz a prece e leva. Ninguém chegou no denominador comum. Daí um mês reúne com o advogado de novo. E quando o espírito está começando a ficar feliz com os raios do sol, aquela perturbação, uns xingam, outros agradecem, o espírito retorna. Então, sempre que houver uma perturbação familiar, socorra os espíritos novamente. Porque a nossa família não tem ideia de quanto elas infernam os mortos. Quanto que infernam. Porque as pessoas brigam, não porque amam o morto, porque querem o dinheiro do morto. Então, isso é muito comum. Então, a família espírita socorre 1000 vezes se precisar socorrer o morto.